Ixi. Ixi. Meninos e meninas, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Meu nome é Lenina Mattioli, mas pode me chamar de Lelê. E esse é o Lelê Pod, conversas não aleatórias com gente inteligente. E hoje eu tô aqui com a Juliana Florenzano. Ela é médica, ela é especialista em endoscopia digestiva e ela tem uma pós-graduação, um MBA em gestão em saúde pela FGV e é surfista. Gil, muito obrigada pela sua presença e se apresente. Obrigada pelo convite, adorei. Primeira vez no podcast, estou muito feliz, bom. Achei muito legal, eu gosto muito de ouvir podcast. Eu sou médica, sou Juliana, sou médica, eu fiz residência de cirurgia, endoscopia digestiva e virei um pouquinho a chave aí da minha cabeça fazendo esse MBA na FGV, fui fazer o módulo internacional. E acabei enxergando mais essa parte da gestão da área da saúde e a área da gestão até de forma geral, né? Falo que eu entro no restaurante, a gente já enxerga até as questões de gestão de qualquer estabelecimento, né? Então, virei essa chavinha aí. Na pandemia, fui realmente fazer aula de surf como saúde mental, né? Doses Foi na de pandemia saúde que mental. você começou? Eu já tinha começado em 2018, já tinha feito algumas aulas e tal, mas eu não tinha minha prancha, né? Então aí na pandemia realmente eu comprei uma prancha para mim e aí comecei a fazer aula com mais frequência e foi incrível. Surf é sensacional, né? Totalmente equilibrada. Cada vez que eu saio da água eu vejo que são remédios, doses de tratamento mesmo para saúde mental ali, surfar hoje é muito bom. Exercício de forma geral, né? A prática do esporte que você gostar, do que você achar que te completa ali, tá valendo. Surf combina mar, natureza, né? Meio que a solitude ali, de você estar com você mesma. E o contato com a natureza, né? Acho que isso e a água, né? Que eu sempre nadei desde criança. É isso né? que eu ia te falar, porque pra surfar você tem que nadar bem, né? Nadar bem assim, você tem que saber nadar no mar, né? Saber se virar, porque podem ter situações ali que você precisa, né? E meu pai é um homem do mar, então eu sempre morei em Santos, né? Sou de Santos. Então Você é de Santos? Você fez faculdade em Santos? Eu fiz faculdade em Vassouras. E residência? No Rio, e fiz residência aqui em Taubaté, na Unital de cirurgia, e depois fiz a endoscopia em São Paulo mesmo, lá na escola. E quando você fez residência de cirurgia, mas assim, logo que você saiu da residência, você já foi para residência de endoscopia. Então você nunca foi, assim, por exemplo, de operar ou você fazer plantão cirúrgico? Não, só durante a residência. E quando acabou a endoscopia, eu já tive convites para trabalhar com endoscopia. A endoscopia ainda hoje é uma área que cresce, né? Então eu entrei no mercado da endoscopia digestiva, tinha bastante área para atuar, né? Tinha muita opção de trabalho. E aí eu acabei tendo oportunidades aqui em Taubaté, acabei voltando e fiquei só na endoscopia mesmo, né? Eu fiz plantão no pronto-socorro municipal na época, né? Que hoje é o central, né? Então foi uma escola gigantesca e depois acabei ficando só na endoscopia mesmo e como a gente já comentou, né? Acabei que passei a lidar essencialmente com o tubo digestivo das pessoas. E o que você vê no tubo digestivo das pessoas? Quantas endoscopias você faz por semana, assim? Endoscopia e colonoscopia, né? Endoscopia pra gente ver a parte superior do tubo digestivo e colonoscopia pra gente ver a parte inferior, pra quem não sabe, né? Então, endoscopia, né? Que a gente vê essa parte mais alta do estômago, a gente geralmente coloca um volume um pouco maior durante o período da manhã, às vezes tem à tarde também, mas é um exame mais rápido, provavelmente aí deve sair aí umas 30, 40 mais ou menos por semana, nunca fiz muito bem essa conta. A colona é um exame um pouco mais complicado de ser feito no sentido técnico, né? É mais difícil tecnicamente, o intestino ele é mais solto dentro da barriga, um pouco mais difícil da gente trafegar aí com o tubo dentro, né, do intestino grosso. Essa a gente faz geralmente, provavelmente eu devo fazer aí umas 5, 4 por dia, assim, né, quando tem coluna, em dias de coluna. E é um serviço braçal, né, Lenina, assim, pra gente que faz, né, como médico. Pro paciente, eu diria que é uma delícia fazer o exame de endoscopia. E colona, tanto faz, porque você vai ser sedado. Aí eu costumo brincar com os pacientes que a sedação é tipo o brinde do exame. Porque de brinde eu vou te dar uma medicação, você não vai ver nada acontecer.
fazer, e você vai embora e vai passar o dia hoje super zen, super tranquilo, vai tirar um cochilo gostoso depois do exame, quando você acordar, você vai poder comer e tal. E você vai passar o dia um pouco mais relaxado, assim, né? Então, Isso eu lembro muito da minha avó, né? Minha avó, ela teve um câncer de cólon e ela fez endoscopias seriadas ao longo da vida ali, colonoscopias, aliás, seriadas ao longo da vida para acompanhar. E ela falava, gente, mas é uma delícia fazer esse exame. Então, exatamente. Quem sabe, assim, o preparo da coluna, que eu diria que é a parte mais ruim, difícil e chata, porque envolve você realmente ter uma diarreia ali que vai limpar o seu intestino completamente, para que a gente possa filmar, né? E isso é uma condição importante para que o exame tenha qualidade. E esse preparo, pelo menos aqui em Taubaté, né, a gente permite que o paciente faça esse preparo em casa. A não ser pessoas mais idosas, com risco maior, elas acabam sendo assistidas no preparo, mas de forma geral você faz em casa. Daí eu falo, pô, pelo menos está na sua casa, você vai usar seu banheiro, já menos mal, né? Pelo menos você está ali no conforto do lar. Mas o exame em si eu vejo que para o paciente é sensacional, né? A gente é que tem trabalho lá, ele vai só dormir. E você já viu muita gente por dentro, né? Literalmente por dentro. E o que mais você vê, assim? Porque hoje em dia a gente tem essa questão alimentar, a gente tem essa questão de intolerâncias. O que mais você vê nesses exames? Hoje, assim, Lenino, o que a gente, vou falar assim mais ou menos de uma forma geral, né? Até como uma forma de alerta para a população. Nos exames de endoscopia, do que a gente avalia a parte mais alta do esôfago e do estômago, né? O esôfago, para quem não sabe, é o canalzinho que leva a comida até o estômago, e a gente começa a ver um pouquinho do intestino fino. Hoje a gente vê muitos pacientes com queixa de refluxo, e isso é uma consequência do sobrepeso e da obesidade na população, né? Então a gente tem danos aí que a gente consegue identificar como esofagite, pessoas que realmente têm muita queimação, muito refluxo. A gente tem nessa questão do intestino hoje essa preocupação com o câncer de intestino, né? Eu falo que é medalha de bronze, né? No momento o câncer de intestino só perde hoje para o câncer de mama e para o câncer de próstata. E é o terceiro câncer mais frequente na população. Então, a saúde do intestino hoje ela é um assunto relevante dentro da prevenção, né, dos cuidados aí com a saúde. Eu acho que hoje, esses dois pontos hoje são bastante importantes, assim. Com relação ao câncer, inclusive o câncer de cólon, né? Na questão da minha avó, ela teve um diagnóstico precoce, porque ela tinha uma queixa intestinal ali, ela começou a variar com constipação, ela fez uma colono, foi diagnosticado o tumor, ela operou e ela curou, e ela tinha já 70 anos, então assim, ela já faleceu, não faleceu de câncer, ela faleceu por idade mesmo, aos 95 anos, Uau, e ela curou, e ela teve uma vida depois fazendo colonos para controle. Mas ela curou e foi um diagnóstico precoce numa colonoscopia. E essa não é a realidade hoje que a gente vê com maior frequência, né? Hoje, de forma geral, para todos os cânceres, a gente vê com muita frequência diagnósticos sendo feitos, né, em fases avançadas da doença, né? Então, realmente, em momentos em que o câncer já, às vezes, espalhou localmente ou ele já espalhou um pouco à distância, né? E aí, isso tudo realmente torna o tratamento muito mais de controle do que de cura. Né? E é muito, muito triste assim que eu vejo por quem estudou e trabalha nessa área, porque é um câncer que a gente consegue realmente uma prevenção e consegue às vezes um diagnóstico mais precoce, né? E isso tudo só depende mesmo da população se educar mais, né? Aprender mais. Porque tem o preconceito da colonoscopia, né? Isso eu vejo até no consultório. Eu falo, vamos fazer uma colono. Paciente de 50 anos, nunca fez. Vamos fazer uma colonoscopia. Tá melhorando, eu acho. Colono, tipo, ainda mais homens, tem uma questão com colonoscopia, tabu, né? Um pouco tabu. Mas eu acho que vem melhorando, assim. Eu percebo que as gerações mais jovens, elas estão mais abertas, mais, né? Mas assim, a gente ainda vê principalmente masculina, às vezes uma certa resistência, né? Infelizmente, e isso de forma geral até, eu acho que pode ser até com mais outros exames também, né? Pessoas que um pouco fogem, às vezes, de exames preventivos e tal, e que conseguem, às vezes, detectar a doença ali numa fase mais precoce e realmente mudar o curso da vida da pessoa, né? Se a pessoa soubesse disso, eu fico pensando... Exato. Né? Se ela soubesse o quanto ela consegue mudar o curso da vida dela, como a sua avó, por exemplo, totalmente, né?
Mas enfim, é uma questão de educação mesmo, né, de entendimento, né, tudo começando sempre pela alimentação, pelas escolhas, né, que você faz, pela atividade física e seus hábitos ali de vida, né, cigarro, né, pra gente como para qualquer tipo de câncer praticamente, né, o tabagismo potencializa a demais e chance. para o aparelho digestivo super Também, né? potencializa todos os tipos de câncer, esôfago, estômago, intestino, tem uma maior incidência em pessoas que fumam. Né? Então, que consomem muita carne vermelha, que consomem muito Tem a ligação entre carne vermelha tem. e o câncer de Tem. cólon ou de todo o tubo? De cólon. O consumo não deve ser maior do que 500 gramas por semana. Então, assim, é realmente assim, o que eu costumo falar é a carne vermelha é uma delícia. Tipo, eu como carne vermelha, tá? Eu não sou a fã maior, não. Então, o que acontece? A carne vermelha é o alimento mais difícil de digestão. É uma carne, portanto, ela realmente tem fibras, ela tem gordura, ela é um alimento que vai demorar mais para digerir. A carne vermelha é a que mais vai demorar. Então, uma estratégia, né, de saúde é a gente optar com maior frequência por carnes brancas, ovo, né, e deixar a carne vermelha para exceção, né? Tipo, final de semana que você come um churrasco, um dia da semana que você come uma carne vermelha, mas não é a carne vermelha você não precisa comer ela todo dia. É só isso que às vezes, principalmente homens de forma geral, gostam muito e aí querem comer aquele bifão todo dia, aquele volume de carne vermelha em todas as refeições. E realmente o consumo excessivo. E também uma coisa que eu vejo, isso eu vejo muito na minha prática, o consumo excessivo da carne, porém o consumo muito limitado de frutas, verduras, legumes, porque o intestino ele ama uma fruta, uma verdura, um legume, fibra, tipo, né? Fibra e água, né? Fibra e Porque às vezes a água. pessoa não toma água e não come fibra e se enche de carne, quer dizer, ela faz meio que um contraponto ali do que o intestino gosta, né? Tá, ela dificulta todo o processo de digestão a partir do momento que ela ingere muita carne vermelha, é como se ela estivesse sobrecarregando o sistema, né? Então, o que eu falo igual o computador, né? Se sobrecarregar o computador vai travar, sobrecarregar a internet vai travar. Se sobrecarregar o aparelho digestivo, ele vai apitar de alguma forma, né? Se sobrecarregar demais o estômago, comer demais, né? Pode ser que você sinta refluxo, que você se incomode, né? Comer e deitar, comer muito e deitar, né? Comer carne vermelha excessivamente, pode ser que você tenha alguns sintomas que você não associa com esse fato. Né? Até pela mecânica, né? Porque, por exemplo, você comeu, engoliu, tá aqui. Se você deita, mecanicamente, pela gravidade, aquilo vai se espalhar e pode aumentar o refluxo, né? Pela questão da obesidade, se você tem uma pressão maior no abdômen, porque você tem mais gordura, você empurra o estômago para cima. É igual gestante. Gestante, depois, no final da gestação, começa a sentir refluxo, azia, porque tá empurrando, né? Exatamente. É físico, né? E aí fica a dica pra galera que quem sente refluxo, deitar para dormir sempre pro lado esquerdo. Essa dica é tão preciosa, deitar pro lado esquerdo, porque pro lado direito a comida fica mais próxima do tubo do esôfago, né? E fica mais fácil o refluxo. Pro lado esquerdo a gente tem um bolsão, né? Do estômago, uma curvatura maior do lado esquerdo. Então quando você deita pro lado esquerdo, você consegue acomodar um pouco melhor a comida. Eu sempre falo assim, ó, começa dormindo pelo lado esquerdo, se você gosta de dormir de lado, né? E de bruço também, às vezes a gente fala, dorme de bruço. Eu falo, nossa, se comer demais, deitar de bruço é a mesma questão, né? Mesmo que não tenha obesidade e tal, mas se você apertar a barriga contra a cama, você favorece muito mais, né? Então, algumas medidas educativas, eu diria assim, que são simples, que são dicas que melhoram o hábito ali e às vezes resolvem o problema da pessoa. Às vezes as pessoas ficam atrás muito de medicamento, né? Eu preciso de um remédio, porque eu preciso passar no médico, e às vezes o remédio não é a solução. Às vezes, mesmo com o remédio, a pessoa fica dependente do remédio, ela não consegue tirar o remédio, porque ela não muda, às vezes, alguns hábitozinhos ali da vida dela que poderiam resolver o problema dela. E esses medicamentos, né, que as pessoas usam de forma indiscriminada, eu diria. Qual é a consequência? Porque, assim, você usar um medicamento para diminuir a acidez do seu estômago, você está diminuindo um processo natural ali, que em algum momento, por algum motivo, pode estar alterado e pode te dando algum sintoma. Mas a médio e longo prazo, por exemplo, principalmente quem consome carne demais, precisa da acidez, porque é a acidez que vai diluir ali, o ácido vai diluir para melhorar a digestão. E aí? Então, na verdade,
a gente viu um boom aí que foi muito positivo no primeiro momento, porque os bloqueadores de bomba, né, que se eu vou falar o nome geral aqui, o omeprazol e todos os da mesma família, Todos os esomeprazol, óis. todos esses medicamentos que realmente quando você toma, tenho certeza que quem tem refluxo tomou sabe que melhora o sintoma. Ele realmente mudou a história da gastroenterologia, assim, né? Antigamente a gente tinha muita cirurgia porque as pessoas tinham úlcera e não tinha como tratar essa úlcera e as pessoas acabavam operando, tiravam a parte do estômago que tinha úlcera, porque não existia esse medicamento. Então esse medicamento realmente revolucionou e para tratamento de úlcera ele é excelente. E a gente começou a ver esse uso excessivo com pacientes com refluxo e realmente melhora. Mas ele é geralmente uma medicação que você vai usar temporariamente, que se você ficar dependente e começar a usar todos os dias, já tem estudos mostrando que não é um medicamento interessante para fazer o uso crônico, né? O uso crônico tem outras consequências que não são interessantes para o corpo. Então, até hoje a gente já vê que o pessoal da gastroclínica, né, que faz, eu basicamente faço exame, não faço tratamento, né, mas a gente já vê que houve uma mudança, né, nessa prescrição desse medicamento especificamente, né, e a gente vê muita gente que fala, olha, eu não consigo ficar sem esse remédio, mas também não consegue ficar sem os hábitos velhos que sempre teve e não consegue, às vezes, mudar pequenas coisas, né, porque é igual essa história do pão, né? Eu sempre falo essa história do pão, né? Pão na chapa é uma delícia, eu como, eu adoro, mas ele é uma exceção, eu como eventualmente, né? Todo dia, tem gente que come 2 pães todo dia de manhã, e aí fala, pô, mas eu fico com uma queimação. Cara, mas se você comer 2 pães, tipo, aquele negócio vai fermentar, vai estufar e provavelmente vai te causar mais refluxo. Se você tem isso, né, talvez seja uma estratégia você comer outros alimentos, porque muita gente fala assim, mas se eu não for comer isso, eu vou comer o quê? E, pô, a gente Fruta, tem tanta ovo, coisa, né? a gente tem tantas outras opções, né? E às vezes essas pequenas mudanças, assim, né, fazem muita diferença no sintoma das pessoas. Existe gastrite nervosa? Então. É um mito? Esse quadro de. A gente, assim, a medicina ainda não prova, Lenina, o caminho do cérebro e das emoções especificamente afetando o aparelho digestivo, né? Mas na prática, a síndrome do colo irritável, por exemplo, se você sentar para assistir uma aula hoje, eles só têm imagem cerebral, né? Realmente eles veem que já ficou claro que é uma questão do comando cerebral para o seu intestino. E o seu intestino mesmo, coitado, ele só é afetado por aquele comando. Ele não é ele quem tem o problema raiz, né? E a gente vê claramente no dia a dia, assim, é muito comum pessoas que estão passando por processos de perda dentro da família, de doença, problemas de relacionamento e que vão acabar parando lá, olha, porque aí a pessoa começa contando o sintoma dela e às vezes a gente começa a sedar, ou às vezes até depois da sedação, quando senta na maca, elas começam a contar, tipo, porque eu perdi um irmão e tal, e faz 2 meses, e faz pouco, ainda estão dentro daquele processo de luto, e alguns sintomas digestivos aparecem, né? Quem nunca, às vezes, por exemplo, ficou nervoso com alguma prova, alguma coisa que ia acontecer e teve uma diarreia e foi lá, sabe? E falou, nossa, porque eu fico com aquela caganeira quando eu fico nervoso. Então, a gente sabe que, com certeza, existe uma ligação daquilo que a gente sente e como o seu aparelho digestivo vai se preparar, né? Eu falo que o estresse, por exemplo, que te prepara ou para lutar ou para fugir, né? E vai te botar um monte de cortisol na sua corrente sanguínea. O estresse, quando você vai preparar para atacar ou para fugir, você também vai alterar a produção de ácido dentro do seu estômago, você também vai alterar a mobilidade do seu aparelho digestivo de alguma forma, porque o seu aparelho digestivo também vai se preparar para esse ataque ou para essa fuga, porque vai demandar energia demais para a musculatura, vai te preparar para outro rolê e o aparelho digestivo também vai sofrer consequência, né? Então, com certeza há uma ligação das emoções com o aparelho digestivo. Eu espero estar viva para a gente. Acho que a neurociência aí, os neurocientistas aí, toda essa nova avaliação aí do comportamento humano, né, baseado mesmo na atividade cerebral e tudo mais. Capaz de nos eu dar vejo respostas. isso, eu faço muito consultório, né? Quer dizer, não faço, eu converso muito com os pacientes. E assim, o que eu vejo
a gente sempre tem um órgão que é mais sensível. Exato. E é aquele que vai sofrer quando você tá sob uma demanda de estresse. Então, tem gente que tem enxaqueca, tem gente que tem refluxo, tem gente que tem diarreia, tem gente que tem alergia de pele, tem gente que tem dor nas costas. Aquilo é o seu, na minha concepção, né? Isso daí ainda não é completamente provado, mas assim, é o jeito que o seu organismo põe pra fora aquilo. É onde seu corpo apita. Exatamente. É onde seu corpo apita. E realmente a gente vê isso mesmo. E a pessoa que sabe que ela é assim, ela já sabe, ela sabe quando ela fica estressada, ela fica com dor de estômago, ela sabe que quando ela tem algum problema, alguma questão, o aparelho digestivo afeta mais, e é exatamente isso. Pele, né, eu falo que as doenças autoimunes, por exemplo, que até hoje ainda não tem uma explicação, né, da onde vem essa doença autoimune, né, por que a pessoa cria uma reação contra ela mesma, né. Mas eu ainda acho que a gente vai ter muita descoberta aí, nessa ligação, né? Que hoje a gente vê claramente na clínica, né? Claramente. Quando a gente trabalha, a gente vê que tem essa ligação, os pacientes repetem várias vezes essa ligação, mas eu acho que a gente vai ter essa prova, né? O cérebro ainda é uma caixinha preta, né? É uma caixinha preta do corpo humano, né? Para a medicina e para os cientistas. Aí a gente ainda tem muito para saber da potência que o cérebro é e qual é o potencial que ele tem de disparar diversas coisas aí. E o que eu vejo também com relação ao intestino também, mas com relação a tudo, quanto mais básico a gente quanto mais natural a gente melhor a gente fica, né? É simples, né? É a dieta da vovó, né? Eu gosto quando eu vejo o pessoal nutricionista que trabalha aí com mídia social e tal, e fala essa questão, né? É aquela comida que a sua avó comia, sabe? Aquela comida que o pessoal come na roça e que é comida de verdade, a comida que pegou no pé ali, que plantou e que alguém matou um animal lá e vai dividir as peças, tipo, pra vizinhança, cada um fica com um pedaço e aí tem um frango, e aí tem um porco. Então, é a comida... A dieta que vem da feira, né? A dieta limpa, né? Isso é o que faz o seu aparelho digestivo ter a melhor performance, assim, ter o melhor funcionamento, mais fácil de digestão, mais rico em nutrientes, e daí eu diria que do tubo digestivo para o corpo inteiro, né? Porque é ele que vai ser responsável pela absorção e pela sua proteção e pela criação da sua imunidade também. Então, eu acho que essa dieta da feira aí a gente devia tá usando muito mais, né? Mas a indústria alimentícia não tem, acho muito poderosa, né? Acho que ela tem muita influência no consumo de forma geral. E nem de toda ela é ruim, porque fala, indústria. Não, ela tem sua parte boa, é que tem uma vertente ali que pegou um caminho meio avesso, né? Eu acho que, de forma geral, a indústria alimentícia pegou muito pesado no sentido de pesar a mão no sal e no açúcar, por exemplo. Não vou nem falar dos conservantes e corantes, que nem são alimentos, na verdade. Seu corpo tem todo um trampo de entender, putz, o que é isso, meu? Elimina esse negócio, né? Que é uma coisa que não serve para o corpo, mas... Só o excesso de sal, excesso de açúcar, de alimentos ultraprocessados, né? Que não são todos os alimentos, mas a gente vê alguns alimentos que realmente são muito pesados na quantidade de açúcar e na quantidade de sal, e a gente sabe que nenhum excesso é bom, né? O açúcar é um vilão? Não é. Depende do quanto você consome, né? O veneno e o remédio, depende da dose. Depende da dose. Então, o sal é ruim? Não, o sal não é ruim, depende do quanto você consome, né? E a gente vê que alguns alimentos, realmente, a indústria alimentícia parece que faz num sentido de querer deixar você viciado naquela quantidade. Né? O que eu vejo é assim, se você tem um alto consumo de sal e de açúcar, você, vamos dizer assim, mascara os outros sabores, que são o azedo e o amargo. E aí você fica intolerante ao azedo e ao amargo. Como que você vai, vamos dizer assim, tomar um suco de limão ou comer um brócolis se as suas papilas só são estimuladas pelo excesso de açúcar e pelo excesso de salgado? Todo o resto perde sabor. Todo o resto perde sabor. Você não aprende sobre o que é o sabor dos alimentos, né? Qual é o sabor que cada alimento tem realmente, né? E quando você desmama, se você, por exemplo, come alguma coisa com muito açúcar, aquilo você não consegue comer muito, porque aquilo fica muito intolerante para você. Exatamente. Né? Faz aquela salivação na hora que você come, logo que você se enjoa. O tal do café, né? Café sem açúcar é um café. Café com açúcar é
açúcar. E aí produtores de café piram quando a galera coloca muito açúcar no café, tipo, né? Eu que amo café, gente, eu me sinto assim, falo, não, gente, você tá estragando. É a mesma coisa que você botar o café, sei lá, num vinho, alguma coisa assim, não estraga. É igual o uísque com Red Bull, né? Escoceses morrem. Né? O uísque, ele é todo um trabalho para fazer o uísque ser feito da forma pura, com a água no alto grau da pureza. E qual é o jeito certo de beber uísque? Puro. Sem nada, não Cowboy. bota... Se você for colocar uma pedra de gelo nele, a não ser que... E ainda assim, cara, qualquer produtor bom de uísque vai ter um treco, assim, porque realmente você vai tirar a pureza de todo um trabalho para produzir aquilo. Então, a natureza te entrega sabores incríveis, naturais, e que se você aprende a saborear, realmente você vai fazer excelente uso do açúcar e do sal, numa dose que não vai te fazer mal, vai te somar ali, e eu diria que fica muito mais rico o paladar, né? Você fica com muito mais apuração no paladar. Tem desse negócio que a natureza te entrega, assim, por exemplo, se a gente for raciocinar como a natureza apresenta os alimentos pra gente, a gente vai saber o quanto a gente tem que comer, tipo uma laranja. Cara, chupar uma laranja é um trampo, né? Você tem que tirar a casca, sei lá, uma mexerica. A casca, pega e come o gomo ali. Às vezes tem gente que tira a pelinha do gomo. Se você for fazer um suco, você corta ali, você põe 4, 5 laranjas dentro de um copo. Quer dizer, a natureza, ela te explicou como que é pra fazer. Demora, é pra comer só uma, né? E as pessoas arranjam um jeito de comer a mais. Então, E eu vejo também que muito, assim, dos hábitos, né? A galera acaba compensando muito as frustrações, alegrias e os sentimentos, são automaticamente descontados na comida, né? A gente tem um volume muito grande de pessoas que naquela emoção, então por causa dessa alegria, então eu vou comer isso, por causa dessa tristeza eu vou comer aquilo, e aí entra para esse processo de abrir vários pacotinhos, porque daí quer aquela recompensa, né, na verdade, e acaba não fazendo da alimentação realmente o que eu necessito agora para comer, né? E fica aquela coisa do, eu deposito as minhas emoções ali no alimento e acabo consumindo muito industrializado, num volume muito grande, porque você está sempre querendo um mecanismo de compensação para falar, então eu mereço comer, e aí fica naquele... Não desvincula, né, o emocional do Exatamente. Do comer, né? Então... E as intolerâncias? Glúten, lactose, todo mundo é intolerante? Porque hoje tem um boom, né? Do tipo, não, intolerância ao glúten, intolerância à lactose, e aí? Existe o nicho, né? O nicho do mercado. O nicho de mercado, vendendo glúten free, né? Eu tenho um grupo no WhatsApp, Lenina, de meninas celíacas. Tenho, acho que umas 24 meninas. Eu criei um grupo que chama Glúten Free Taubaté. Que legal! E aí, pra quem é celíaco, gente. Gente, pode mandar mensagem, onde puder mandar mensagem. A Lenina me passa e, assim, tendo diagnóstico, porque a gente realmente precisa de um diagnóstico de endoscopia, com biópsia do começo do intestino. Vou até falar uma coisa, eu vou colocar o grupo embaixo na descrição do vídeo pra quem tá assistindo, e se você for celíaco. Pronto, aí a gente, o que as meninas costumam, eu acompanho muito a vida delas, assim, a gente acaba acompanhando todas as questões de quem realmente não pode comer glúten, né, de quem não pode ter nenhuma contaminação de glúten, não pode usar nem a panela de quem cozinhou alguma coisa com glúten, né, então essa realidade é uma realidade de uma minoria mesmo da população, né? De forma geral, a gente viu que virou uma moda essa questão de tirar o glúten da dieta. O glúten não é um vilão, na minha opinião. Se você não é celíaco, se você come a farinha e ok, a questão toda, novamente, é a quantidade de farinha que a gente come. É muito cultural brasileiro a gente comer muita farinha, a gente toma muito leite, né? O pão é um alimento frequente na mesa do brasileiro. Então, é um vilão? Não é. Eu como pão, mas o pão não é a minha rotina da minha alimentação. Meu dia a dia não tem pão. Às vezes eu coloco alguma coisa, mas... É bom, né? Então, e até porque é uma delícia. Mas eu acho que o excesso da farinha, que talvez as pessoas, ao invés de serem radicais, poderiam só estar mesmo dosando um pouco mais essa quantidade, convivendo um pouco melhor com a farinha branca. Ela realmente não tem nenhum nutriente. Ela é uma fonte de energia, não é rica em nutrientes, mas tem muitos outros alimentos que são muito mais interessantes. Então, você sabendo dosar, sabendo a quantidade, acho que
a galera anda tirando muito radicalmente a farinha da dieta e essa reintrodução depois ela pode acabar gerando realmente uma intolerância, que hoje a gastro definiu aí a intolerância ao glúten não celíaca, né? Então é uma questão paralela que não tem nada a ver, na verdade, com a doença celíaca. E ela acontece por conta dessa galera que às vezes tira radicalmente e depois não consegue mais reintroduzir, né? Então, que diminuem muito as enzimas que digerem o caso do glúten, e aí quando você reintroduz, a enzima ela já está muito aquém da produção necessária, né? Exato. Então, assim, eu acho que é tudo uma questão de aprender quais são as melhores opções que você tem para comer, quais são os melhores alimentos que realmente vão nutrir seu corpo e com isso vão te dar imunidade, você vai ficar menos doente. A estética, eu diria que é o último ponto, né? Você vai acabar emagrecendo porque você vai comer alimentos que realmente são mais nutritivos, você não vai passar fome e você vai realmente ter uma digestão melhor, vai ter menos sintomas, é tudo uma questão de saber a escolha, né? E aí a gente precisa de informação com informação com segurança. E isso é uma coisa que também precisa ser muito bem filtrada. Aonde você vai buscar a informação hoje em dia? Hoje você busca a informação que você quiser. Exato. Você busca literalmente a opinião que você quiser. Então, assim, precisa saber refinar bem aonde você está pesquisando para você buscar boas ideias, boas estratégias para você conviver melhor aí com o seu aparelho digestivo e com o seu corpo mesmo, né, cara? Sua casa, sua casa. É a única pessoa que você vai conviver a vida inteirinha é com você mesmo, 24 horas por dia, sem negociação. Pois é. E a galera tá dando uma maltratada no ar, assim. E o corpo, ele é muito inteligente, ele é muito incrível e ele se adapta e ele fica quieto muito tempo. Esse é o grande problema, porque a gente tem um poder de adaptação às más escolhas absurdo. Quando aparece a má escolha ali, quando aparece a doença, você já teve um monte de sintoma que você poderia ter evitado, né? Exato. Um monte. Eu vejo isso todos os dias e eu falo... Cara, o corpo é incrível. Se as pessoas entendessem, né, buscassem informação e entendessem o como é importante se cuidar, elas pegariam um pouquinho mais leve, né? E fica mais fácil viver, né, galera? Menos dor no corpo, menos sintoma, mais qualidade de vida, né? Aliás, uma das coisas que eu acho mais legais que eu já estudei na medicina, assim, que eu estudo, é o tal do tubo digestivo. Não, sem brincadeira, porque assim, a gente tem órgãos incríveis, cérebro, olho, sabe, movimentação das articulações, isso aqui é uma coisa de engenharia avançada, uma mão, a engenharia, assim, no mais alto grau. Mas o tal do tubo digestivo, ele consegue pegar uma maçã que tá na árvore e transformar em energia dentro do músculo. Quando você vê o tanto de coisas que precisam estar encaixadas e ajustadas da maneira precisa para que isso aconteça, você fala, cara, Deus existe. Para mim foi ali que a ficha caiu. Eu falei, não. É complexo. Não é uma não é qualquer coisa que consegue fazer isso, não. É complexo, assim, absurdo, né? Eu já tô aí há mais de... Nem sei, acho que eu já tô uns 15 anos já trabalhando só com endoscopia digestiva, né? Apesar de hoje eu quase não falar sobre isso, né? Mas a alimentação hoje é um assunto bem tranquilo para mim em relação à clareza que eu tenho sobre as escolhas, sobre o que você deveria escolher, o que você está escolhendo mal, qual hábito que você está fazendo que não tá legal. E acho que isso que a gente deveria estar falando muito mais com a população do que falando sobre qual remédio tomar ou qual fórmula milagrosa. Não tem, galera. A solução tá no básico. E a gente precisa falar mais sobre isso, né? É uma coisa que a gente não fala muito e a população não tem informação, assim, fica muito perdido, né? Tipo a pandemia, foram muitas informações, muitas coisas ao mesmo tempo. Eu lembro que uma hora eu falei, bom, eu comecei a estudar muito assunto e eu percebi aquela falta de informação generalizada, assim, cada um falando uma coisa, e foi por isso que eu abri a rede social, inclusive. Eu via que você falava muito na pandemia, assim, eu, inclusive, te acompanhava justamente, eu falava, quero ver o que a Ju tá falando. Foi muito legal, tinha gente que
ficou tão caótica a situação, no começo da pandemia principalmente, teve muita gente que parou de ler tudo, parou de ver jornal. Eu fui essa. E algumas pessoas que viraram pra mim e falavam, eu só escuto o que você fala, eu só escuto quando você dá notícia, porque daí eu tentava falar de uma forma tranquila, analisando friamente o que estava acontecendo, o que a gente tinha como certo, o que a gente ainda não tinha resposta. E realmente foi incrível, assim, e não, foi horrível, na verdade. Eu não tô falando, vou falar pelo lado da ciência, né? Foi incrível como que os cientistas se uniram. Como as pessoas se mobilizaram para resolver o problema. Foi incrível o desenvolvimento de uma vacina tão rápido na história da humanidade. A gente nunca desenvolveu uma vacina tão rápida. A gente nunca teve tanto compartilhamento de informação sobre o vírus entre os laboratórios. Isso também nunca aconteceu. A concorrência toda se uniu, a farmacêutica toda se uniu para achar a solução. E cada um no seu laboratório, mas muitas informações, até na PubMed, né, que para quem não sabe é uma biblioteca só de assuntos médicos, né, a gente teve vários artigos que eram publicados abertos, né, abriram-se todos os artigos, às vezes tem que pagar para comprar o artigo, e na pandemia sabe, todos os artigos... Tem que pagar e muitas vezes é caro, em sempre dólar. em dólar, já. Para ter informação, e na pandemia esses artigos todos foram abertos e realmente, assim, veio o que a gente já vive, na verdade, uma avalanche de informação. E eu, como médica, já olhava tudo aquilo e eu achava que era muita informação, eu achei que a população estava muito perdida, porque daí cada um começava a falar uma coisa. E não só a população em si, os médicos. Eu falo por mim, por exemplo. Eu lembro que foi dia 19 de março, né, que a gente teve o lockdown ali, e aí foram 3 semanas que eu fiquei me alimentando de informações diversas. E aí eu comecei a realmente ficar doente. Eu falei assim, se eu não tiver Covid, eu vou ter estresse, porque assim, do jeito que tá, não tá bom. Falei, eu vou parar tudo, né? E aí, logo depois de 3 semanas, como a área de saúde podia voltar a trabalhar, eu voltei a trabalhar. E eu falei, eu não vou ficar refém das informações, principalmente da televisão, que faziam alimentavam o pior da... Uma guerra por audiência, eu diria, isso, né? Um joguinho sujo aí para conseguir audiência, fazer aquela informação virar um problemão, né? A forma como é abordado é muito assustador. E isso causou mais medo ainda nas pessoas. Alimentou mais ainda o medo das pessoas, né? Eu me desconectei e falei, bom, o que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, está fazendo? Usar máscara, isolamento. Falei, vou cumprir exatamente isso e vou seguir e vou rezar para a vacina chegar. Foi o que eu fiz. Eu nem tratava, não tratei Covid, não trabalhei no Covid. Eu acolhia os pacientes e passava o que eu tinha. Falava, olha, vamos seguir a OMS, vamos fazer isolamento, vamos tratar o seu problema, que cada paciente tinha um problema que não tinha nada a ver com Covid, enfim. E continuamos assim, e daí chegou a vacina, graças a Deus. Mas você trabalhou no Covid, né? Então, aí é a visão total empreendedora, né? Agora fazendo uma reflexão, né? Quando começou a pandemia também foi a mesma coisa. A gente ficou trancado em casa nas primeiras semanas. E realmente os profissionais de saúde foram logo os que voltaram, né? Os atendimentos ambulatoriais, assim, a gente voltou a fazer exame e tal. Eu me lembro, assim, que eu me enchi de informação e o meu pensamento o tempo inteiro era o que eu tenho que fazer para evitar pegar. Sim. Comecei a compartilhar isso, inclusive eu lembro de épocas que eu organizei minha lavanderia e comecei a compartilhar como as pessoas deveriam organizar a hora que elas chegam em casa. Comecei a compartilhar o fato do quanto tempo o vírus dura em cada lugar e, por exemplo, a galera ficava muito louca lavando roupa toda hora. Saquinhos, e às vezes era só pendurar a roupa, deixar ela quieta ali, pega uma outra, daí... Isso aí foi uma coisa que você postou que foi muito boa, foi sobre o saquinho do supermercado, que você tinha compartilhado quanto tempo durava. Eu falava, gente, não precisa ficar enlouquecido passando álcool, é só pendurar e deixar lá que não vai... Isso se confirmou, né? Realmente, assim, você pegar o vírus de algum lugar, né, de uma mesa, de um saquinho e tal, de um produto do supermercado, é muito difícil essa chance. A não ser que realmente a pessoa tossisse ali em cima e você imediatamente colocar, mas as pessoas passaram a usar máscara, então esse risco diminuiu muito, né? Então como eu tomava essa medida para mim, eu comecei a compartilhar isso com todo mundo. Então, o que eu tenho que fazer para eu não pegar? Aonde eu tenho oportunidade, então, tipo, eu realmente, a endoscopia acabou tendo uma diminuição um pouco do movimento, todos os tratamentos ambulatoriais, as pessoas deixaram de se tratar, o que foi gravíssimo, e agora a gente está sofrendo essas consequências de pessoas com doenças descompensadas porque não se trataram ao longo da pandemia.
E eu fui ajudar a linha de frente, né? Eu olhei para um lado, olhei para o outro, falei, bom, a hora que eu realmente me senti segura, entendi que a máscara N95, que é aquela máscara mais fechada, você não pegava de jeito nenhum a Covid, eu falei, bom, aí vi que o pessoal estava precisando de ajuda, os profissionais que estavam no hospital. E como que foi na linha de frente? O que é uma linha de frente do Covid? Explica, porque assim, as pessoas não têm ideia. Não tem ideia, né? O Einstein fez um documentário que tá no Netflix, não, tá na Globoplay e tá aberto, mostrando um pouco do que foi. Eu achei que ficou incrível. Eles mostram, acho que em 5 episódios, o que foi isso, né? Foi assim, surreal, Lenina. Realmente, acho que eu nunca vi uma doença que no adulto comportava igual criança. Porque a gente vê que a criança, de repente, ela fica ruim num dia, daqui a pouco no outro dia ela já tá ótima. Ou, tipo, e as crianças, quando elas pioram muito e muito rápido. Né? E o adulto com Covid, sem vacinação, ele funcionava desse jeito. Então, o paciente internava de manhã na enfermaria, com um catéterzinho de oxigênio, saturando bem, chegava tarde, já estava bem mais cansado, ele já estava precisando de mais oxigênio, ele já tinha mudado para máscara, no dia seguinte ele estava na UTI, e aquela doença evoluía de forma muito rápida, a gente viu muita gente morrendo, isso foi assim... isso é devastador. Foi traumático, assim, tanto para os profissionais de saúde, foi bem estressante. A carinha dos pacientes quando eles tinham que internar, porque eu não fiquei no PS, eu fiquei na enfermaria, ajudando a enfermaria e UTI, né? Quando o paciente vinha para internar... como se ele tivesse tido uma sentença de morte, cara, né? Se a gente pudesse filmar a cara deles, assim, sabe? O paciente chegava na enfermaria, assim, com o olho arregalado, extremamente ansioso, muitas pessoas, assim, ficavam realmente... As pessoas da família entregando aquele paciente meio que ali não ia visitar, não tinha visita, ninguém entrava, era só pelo telefone, né? A gente liberava para que eles ficassem com o celular, mas às vezes o paciente começava a ficar mais grave, aí não tinha mais o celular, não conseguia mais ficar falando no celular. Nossa, assim... Acho que foi algo que nenhum profissional de saúde que viveu ali vai esquecer. Mas, ao mesmo tempo, tem uma história muito linda para contar, que foi um pacientinho síndrome de Down. A gente teve as pessoas, de forma geral, né, as síndromes aí genéticas que têm comorbidades e tal, foram pacientes que eventualmente tiveram uma forma mais grave ali. Teve um paciente em síndrome de Down que teve alta da UTI, ele foi para a UTI, ele teve que ficar sozinho na UTI, e quando era assim, ele, por exemplo, tinha a oportunidade de ficar com a mãe no quarto, né, por ser especial. Então, esse menininho, ele teve alta da UTI, e eu me lembro exatamente o dia que eu e a enfermeira, a Priscila, a gente estava no corredor, e a gente quis ver a hora que ele ia encontrar com a mãe, porque ele veio na cadeira da UTI para entrar para o quarto, e a mãe já estava dentro do quarto. E a gente saiu correndo, o hospital regional tem um corredor enorme, né? E eu e ela, a gente saiu correndo porque a gente queria ver a hora que ele chegasse, para ver a carinha dele, a hora que ele visse a mãe. E foi uma das cenas mais lindas, assim, que a gente viveu ali dentro, assim, a carinha dele, a felicidade dele de voltar a ficar junto com a mãe. Ele perguntava dela o tempo inteiro na UTI, assim, foram dias difíceis ali para lidar com ele, sem poder, né, sem a mãe entrar ali no ambiente da UTI. E, nossa, foi muito bonitinho, ele ficou super feliz, a carinha dele, são coisas que vão ficar gravadas sempre na minha cabeça, porque a gente não pôde filmar nem registrar, né? Mas as ligações também que a gente fazia as chamadas por vídeo, né, com os familiares, e foi incrível, assim, não tinha como não se emocionar, sabe? Várias vezes a gente se pegava com lágrima no olho, porque era muito emocionante, principalmente pacientes que voltavam da UTI, que voltavam para o quarto, e a gente conseguia ligar para a família por vídeo. Que saía, eu imagino que deve ter sido aquele alívio, assim, tipo... Era uma alegria. Para todo mundo, né? A hora da alta, nossa, era uma festa, sabe? Tchau, seu fulano, era um tchau, todo mundo falando tchau. Aquelas coisas que a gente via na televisão, todo mundo batendo palma. Mas aquilo acontecia desde a hora que a pessoa saía do quarto, né? Que tipo, ninguém via, né? Mas desde a hora da enfermaria, todos os funcionários, a gente ficava muito feliz quando a gente mandava o paciente embora, assim, né? E realmente a gente viu sobreviventes aí, Highlanders, assim, pessoas que foram incríveis, que aguentaram muito tempo na UTI, saíram super fracas, que não ficavam nem em pé, assim, de tanta perda de massa magra, eu vejo isso no consultório hoje, assim, as consequências, né? A gente teve muita sequela, né, com essas pessoas ainda sofrendo hoje por conta disso, né?
Mas eu vi essa oportunidade, fui ser voluntária da vacina. É isso que eu ia te falar. Também, aí veio a vacina, e daí veio, a hora quando eu vi, eu falei assim, ela já vai lá ser voluntária, ela tomou a vacina. Eu diria que eu fui provavelmente uma das primeiras, eu tô na lista aí, provavelmente das primeiras 500 pessoas que tomaram vacina no Brasil, assim, a vacinação começou numa forma de teste, né, para a população, e os profissionais de saúde eram quem, a gente, como uma regra, né, você sempre escolhe a população mais vulnerável para ser voluntário. E um amigo meu que está em São Paulo, trabalha no Sírio-Libanês, um técnico de enfermagem, Diego, está se formando enfermeiro agora, ele foi primeiro, porque o pessoal do Sírio acho que incentivou e tal, ele foi. E aí ele falou, Gil, por que você não vem fazer e tal? Eu falei, eu vou. Eu entrei no site, né, do Emílio Ribas e ainda estava admitindo, né, candidato, aí eu agendei e fui. Eles testaram. No primeiro dia, eu testei negativo, a Coronavac. Aí eu tomei a primeira dose, a gente não sabia o que tinha tomado, né? Era uma porque assim, a vacina é assim, você separado em 2 grupos, um grupo toma o placebo, que é o controle ali, e o outro toma a vacina. O placebo é uma, vamos dizer, uma aguinha, e aí depois são comparados os 2 grupos para ver se houve melhora na Covid, assim, se houve diminuição uma geração da de imunidade incidência. naquela galera que tomou a vacina de verdade, em comparação com o grupo que não tomou nada, né? Então a grande pergunta era, será que eu tomei a vacina? E aí, daí aquela coisa, tomara que eu tenha tomado a vacina e tomara que essa vacina dê certo. E a Coronavac, depois a gente viu que realmente essa marca de vacina, ela é uma vacina que deu pouca reação, que quase ninguém sentiu nada, e eu não senti quase nada. Eu tomei 3 tipos de vacina, então a Coronavac foi uma das mais tranquilas. Foi a mais tranquila, certamente. E aí eu falava, cara, será que eu tomei a vacina e tal? E daí, depois da segunda dose, eu esperei 15 dias e acabei fazendo a sorologia por minha conta mesmo, né? E aí vi o anticorpo, assim, eu já tinha testado antes e eu não tinha imunidade. Aí testei lá um IgG já superado. Eu falei, caraca, eu tomei a vacina. E eu fiquei mó feliz e me gerou imunidade boa. Eu lembro que na época ainda eu mostrei pra Maria Prata, que é a pneumo, né? Maravilhosa. E aí ela... E assim, eu fiquei muito feliz e depois eu fiquei acompanhando, a gente acompanhou 1 ano. Legal. Acompanhou 1 ano no Emílio Ribas. Pra ver quando que os anticorpos iam diminuir. E aí a gente foi acompanhando e foi super legal. Achei muito legal a experiência de participar de uma pesquisa, né, como voluntário. Foi incrível, eu me lembro da minha família, falando, mas você vai tomar vacina, todo mundo com muito medo, muito né? medo, e tem gente que tem medo até hoje, né? Exato, e eu falei, cara, eu vou, porque a gente precisa sair dessa situação, e eu tinha a clareza de que a gente só ia sair dessa situação se a gente conseguisse vacinar a população. Assim, porque as pessoas perguntavam, mas você não tem medo? Eu falava, gente, é uma questão matemática, é só você olhar, assim, quantas pessoas vacinadas têm Covid grave e quantas pessoas não vacinadas. Hoje não tem mais o que falar, né? Entendeu? Hoje não tem o que dizer, mas assim, você promove a vacina promove uma imunidade naquela população, o que faz com que aquele bicho diminua muito a circulação dele, porque ele acaba enfrentando pessoas que ele não vai conseguir desenvolver a doença e não vai conseguir replicar, né? Até porque ele é um bicho que, assim, muito provavelmente a gente não tenha outro bicho que faça isso, com fé em Deus. Mas assim, ele tem características muito específicas, que ele é altamente replicável, vírus, contaminante ali. E só que ele mata, ele é letal, só que não o suficiente para matar todo mundo que pega. Porque daí ele consegue se replicando. São, assim, vamos dizer, condições específicas que fazem com que ele seja, tipo, esse absurdo. E pensar que um vírus não é nem considerado um ser vivo, né? Porque ele não tem a capacidade de se multiplicar. Ele precisa de um hospedeiro. Ele precisa de alguém para se multiplicar, né? Ainda bem, né? Porque e o bichinho faz um estrago. Mas, assim, foi fabuloso ver, assim, essa parte mesmo dos pesquisadores, essa união e principalmente, aí vou defender realmente a ciência brasileira, né? Os cientistas brasileiros, como a gente teve... Encarou isso. A gente encarou e a gente teve, assim... um reconhecimento mundial, global, de como que a ciência aqui no Brasil foi bem, né? O Instituto Butantan, a Fiocruz, né? São organizações super sérias e respeitáveis, excelência naquilo que fazem, e talvez acho que a população nem tinha ideia disso, né? E é público, né? Tipo, é tudo voltado para um sistema público de saúde, né? Então, o Vivo SUS aí foi uma frase aí que eu fiquei muito feliz de ver, e de ver que as pessoas deram um pouquinho mais de valor para a saúde pública no país, né? Foi realmente assim, foi o que
salvou a gente, na verdade, e salvou o Brasil de maneira geral, é porque tinha muita vacina aqui, né? Então, produzida aqui e tal, enfim, Sim. a gente tinha, embora todos os problemas que a gente sabe que aconteceram, a gente tinha bastante vacina para todo mundo, né? Sim, não faltou, né? E teve uma adesão muito boa, né? Sim. Porque a gente tem historicamente porque a gente essa adesão desde boa de criança, a gente lembra do Zé Gotinha, né? Então, isso daí, apesar dos antivacinas, apesar de tudo aí, a gente cresceu com o Zé Gotinha, né? Então, vacina pra gente... A cultura de vacina já... aqui não é mais a mesma como era antigamente, né? Acho que a gente, quando era criança, pegou uma fase melhor de campanhas e vacinação. A gente está tendo uma diminuição na adesão de vacinação de forma geral, o que é muito triste. A gente voltou a ter sarampo, né? Doenças que a gente já nem tinha mais. Poliomielite. A polio agora é o novo alarme, né? E é uma doença que realmente deixa a criança aí com dificuldades de andar para o resto da vida, se não até matar, né? Que é uma doença que realmente pode matar no processo de infecção ali na fase aguda. E, infelizmente, né? A gente tem a prevenção, a gente tem como não ter, mas a gente vê que realmente a vacinação gerou essa discussão aí na população, infelizmente, com muitas fake news, muitas discussões que são negativas e contra e com muito medo da população, gerando muito medo na população, né? Muita gente não tomou por medo mesmo, por medo de uma série de coisas que ouviu e que, infelizmente, essas pessoas se expuseram mais a ter Covid, a pegar a doença mesmo, né? E até ter Mas sequela. ainda bem, assim, como o todo faz diferença, quanto mais pessoas vacinadas, mesmo quem não tomou... Acaba sendo favorecido. Porque a cultura da vacina tá aí. Então, ainda que a pessoa seja contra a vacinação, ela tá salva pela vacinação, né? Isso é um paradoxo. E eu não tive Covid, você acredita? Então, isso que eu ia te perguntar, você teve? Eu também não tive. COVID. Não tive Covid. Porque eu descobri a máscara em 95 a minha vida. Então, eu ia trabalhar, tipo, eu ficava com aquela máscara o tempo inteiro. Eu não tirava a máscara para conversar com ninguém. Eu lembro que tinha horas que, dependendo do trabalho, eu não tirava a máscara nem para beber água. Tipo, eu ia trabalhar, enquanto eu tava ali dentro, nem água eu não bebia, mas eu não tirava a máscara na cara. E aí a vacina, como eu tomei em dezembro a vacina. Eu tomei dia 31 de janeiro, eu me lembro até hoje. Que foi quando abriu eu tomei a primeira dose em 31 de outubro, né, de 2020. E aí, depois a segunda dose em novembro. Então, em dezembro, eu já estava imune, porque eu fui do grupo da vacina, né? Então, eu também, dia 31 de janeiro. E eu lembro que foi super emocionante, assim. Nossa, eu falei... Tô vacinada. Até hoje, eu sou louca da vacina. Até hoje. Agora a gente teve uma vacinação no hospital pra meningite. Também a gente tá tendo baixa... Eu tomo todas. Eu também. Todas. Vacina do quê? Tô passando aí. Eu tomo todas. Nossa, porque acho que a gente vê a realidade do paciente, né? Você imaginar um quadro de meningite, tipo, se as pessoas soubessem a gravidade de um quadro de meningite, né? Uma picadinha no braço. Um sarampo. Sabe? Tipo, você submeteu o seu filho a um risco de algo que é... a polio mesmo, né? Polio. A polio ainda é gotinha, cara. Gotinha. E a polio, quando eu era residente de ortopedia, a gente tinha um caso de poliomielite de um paciente de mais ou menos uns 50 anos no ambulatório, que ele tinha uma deficiência no membro inferior esquerdo, direito, não lembro. Por causa da poliomielite, era um caso num ambulatório gigantesco, né? Que eu fiz residência aqui em Taubaté. O ambulatório tem milhares de pacientes, digamos assim, um caso. Isso de uma pessoa de 50 anos, quer dizer que quando aquela pessoa era criança não tinha vacinação. Não existia, a gente nunca viu. A gente viu um caso porque o ambulatório era muito diverso. Hoje, né? E tá aí, né? Hoje a Covid, falando hoje, né, num panorama em geral, óbvio que a Covid vai continuar circulando e fazendo vítimas, eu diria até, assim como a H1N1 também faz, e assim como todas as doenças fazem, né? Mas hoje, por exemplo, eu tô agora lá na retaguarda da UPA, ajudando um pouco das meninas na terça-feira e vendo um pouco a realidade daquilo que a gente tem como pacientes que precisam de internação aí na urgência. Diminuiu muito, assim, agora realmente a gente consegue deixar um paciente com suspeita de Covid num isolamento ou com Covid positiva num quarto de isolamento e não precisar fazer uma enfermaria inteira para esse isolamento, né? Então melhorou muito. Obviamente que graças à vacinação a gente tem muito mais casos assintomáticos, né? Pessoas que às vezes podem testar positivo, mas nem sabiam que estavam. Como a gente tem uma baixa testagem aqui no Brasil, a gente teve, né, ao longo da pandemia inteira, uma baixíssima testagem. Na verdade, a gente nem ficou sabendo muito desses casos, né? De pessoas que
tiveram Covid sem sintoma ou que tiveram Covid com pouquíssimo sintoma, né? Mas hoje a realidade que a gente tem, hoje sim, podemos dizer que virou uma doença mais leve, uma coisa mais simples, uma né? Gripe, né? É um quadro gripal como outro qualquer, né? Mas a gente ainda vê meninas, por exemplo, que graves, internadas em UTI porque não tomaram vacina da gripe e aí pegou H1N1 e teve a forma mais grave da doença. Então, ela entrou para esse round, né? Provavelmente a Covid vai ser mais uma vacina que vai entrar aí para o grupo de vacinas da gripe que a gente vai tomar anuais, todo ano. Né? E é fantástico. Eu tenho uma amiga minha que trabalha no Instituto Butantan, a Paty, amiga da escola, na verdade. E foi fantástico, ela me deu altas explicações na época que me ajudavam muito para o entendimento, né, de como aquilo era feito, enfim. E é super sério e excelente, assim, um serviço tecnológico incrível que o país tem. E foi essa parte, sim. Eu tentei achar ao longo da pandemia as oportunidades que eu tinha para ajudar, para resolver logo super essa situação. Ajudou. Eu lembro que a sua rede social era, assim, uma das únicas que eu via, né? Porque eu falava, não, a Gil tá estudando, ela sabe o que ela tá falando. E as pessoas falavam assim, eu gosto de escutar você falar porque você tranquiliza. Tipo, porque, na verdade, eu não tranquilizava tentando dizer que não tinha um problema. Mas você expunha os fatos, né? Vamos falar os fatos e o que você pode fazer, né? Como você pode conduzir isso, qual é a melhor opção e tal. Eu lembro que a gente ajudava muitas pessoas, vinham com muitas dúvidas na época em inbox, né? Sim. Pessoas do comércio, pessoas de todos os lugares, assim, querendo tirar dúvida de como proceder um fluxo e como fazer e tal, como ficar mais seguro, né? E a gestão, como que entrou na sua vida? Quando eu mudei de trabalho na clínica, né? Eu fui trabalhar numa clínica que no começo eu era sócia da sala, né? De exame ali. E foi o colega que era dono da clínica que falou, olha, ele tinha feito, ele é administradora e os dois super me incentivaram, assim, olha, eles tinham feito um MBA de gestão. o mesmo MBA. 2 anos de estudo. 2 anos de uma faculdade de administração voltada já para a área da saúde, coisa que a gente não aprende na faculdade, né? Aliás, nada. E aí ele falou, eles os dois falaram, né? Ficaram me incentivando, vai fazer. Então, Quando foi? Isso foi em 2016. Aí eu falei, tá bom, vou fazer. E é um curso, assim, é um investimento. Mal sabia eu, né, onde eu estava me enfiando, na verdade. Hoje eu só tenho a agradecer, porque realmente foi incrível. E foram 2 anos, assim, de matérias. Lenina, era muito engraçado. Eu chegava na matéria, por exemplo, contabilidade. A gente tem CNPJ como médico, a gente tem empresa, né? A maioria, todos os médicos praticamente hoje trabalham com CNPJ. Então, eu tinha CNPJ, eu tinha um contador. Daí, por exemplo, a matéria é contabilidade. Falei, bom, vou entrar. Alguma coisa eu devo saber de contabilidade. Não é possível. Porque eu tenho meu CNPJ. Coitada. Coitada. A hora que começava a matéria, eu falava, meu Deus, me deram uma calculadora na matemática financeira. Aquela que tem vários numerinhos que a gente não sabe nem qual é o botão que liga, eu sei. Olha a situação. Quem me mandou a calculadora foi uma amiga da administradora da clínica que estava com a calculadora dela emprestada. Eu cheguei na aula, no primeiro dia de aula da matemática financeira, essa menina que estava numa outra sala veio para mim e falou, você que é a Gil, né? Olha, então, a Valéria te mandou e me entregou a calculadora. Lenine, eu puxei a calculadora do pacotinho, do saquinho dela. Não sabia nem qual era o botão que liga. Eu não sabia onde ligava, porque realmente ela não dá tem o pra botão saber. do on. Meu, juro, essa matéria, matemática financeira, no final dela, eu me lembro que eu fui fazer xixi, assim, pra ir embora, né, da GV, cara, eu chorei no banheiro, porque eu falava, meu, né, ninguém merece, eu errei o último exercício, eu não fiz alguma coisa certa, eu passei, tirei nota boa, aprendi, mas eu lembro que foi muito difícil, foi uma educação financeira foi mesmo, muito né? Fora daquele raciocínio, quer dizer, você já era médica e especialista, quer dizer, já tinha construído um cérebro raciocinando em cima do paciente, ali em cima do, E a né? gente não sabe absolutamente nada de administração. Nada. Eu só constatava isso, mudava a matéria, aspectos jurídicos. Aí você vai olhar um pouco de direitos e fala, putz, cara, eu sei o código de ética médica. Isso, O resto, código do consumidor, como isso está afetando dentro da área da saúde e tal. E aí, cada matéria, eu falava, cada matéria era um flash. Eu tive que estudar muito, assim, realmente foi algo que me tirou. E aí tirou você fora da caixa, né? Completamente. Hoje eu sou uma pessoa que pensa completamente fora da caixa. Então, o mundo pode estar caindo, que eu sempre falo a frase que o professor de planejamento estratégico falava, os meus colegas de turma vão lembrar, para toda pessoa que está chorando, tem alguém vendendo lencinho. Então, mesmo toda essa situação que a gente está vivendo hoje
hoje no país, essa incerteza que a gente está vivendo, né? Essa incerteza da guerra, né? Cada dia tá com 1000 coisas acontecendo ao mesmo tempo. Sempre há uma oportunidade em algum lugar. Então, sempre dentro daquilo que você faz, você tem que pensar, existe alguma forma, o que, que eu posso fazer? Sempre essa pergunta, o que, que eu posso fazer para resolver esse problema, para facilitar a vida das pessoas, para ajudar de alguma forma a algo que as pessoas estão precisando nessa situação, né? Então, com certeza tem uma saída e tem alguém vendendo lencinho. Então, tipo, qual é o seu lencinho, né? Qual é aonde você vai conseguir essa oportunidade? E isso vira um pensamento diário. Você está sempre achando a solução. Você está sempre achando a solução. Você entra em algum lugar, você já pensa. Já pensa. Ontem tinha um paciente que é surdo, teve um AVC, não está falando muito bem. E ele tem uma baita, ele não fala libras, ele é surdo mudo, mas ele não fala libras, e agora ele ficou com, assim, ele é surdo na verdade, né? Mas ele também agora passou a ter uma dificuldade na fala, e aí ainda as minhas falam, mas como que a gente vai falar com ele? Porque tem que ser mímica e tal, daí na hora já vem, putz, como é que eu posso pensar uma solução? Então eu percebi que a família criou uma forma de comunicar com ele. Quando tem a família junto, as meninas conseguem uma comunicação ali com mímica e tal. Mas na hora eu já falei, e se a gente achasse uns símbolos? E se a gente fizesse tipo uns quadrinhos que a gente pudesse mostrar pra ele, porque ele é analfabeto, ele não pode ler. Então tem que ser tipo uma figura. Mas que a gente pudesse fazer figuras que ele fizesse sim, não, tal. Mas assim, automaticamente, você falou um problema pra mim, eu fico pensando, putz, o que a gente pode fazer pra resolver isso? Então, pô, precisa disso, precisa daquilo. Em vez de você ficar tipo, não acredito, que isso? E ficar reclamando, você vira a chave, passa da reclamação pra falar, cara, o que eu posso fazer para resolver isso? O que eu posso fazer para achar uma solução? Qual poderia ser uma solução? Gente, isso é pra vida. É para tudo, é para tudo, é para toda hora, porque você sai dessa posição confortável de reclamador, sabe? De reclamador na zona do conforto. E porque é muito fácil reclamar, é muito fácil sentar e reclamar. Agora, tipo, vou lá e vou ser voluntária da vacina. Uma galera, caraca, cara, eu preciso ajudar, a gente precisa resolver esse problema. Nós estamos com uma parada aí, que o mundo tá parado, tá todo mundo dentro de casa. Não aguento mais isso, a gente tem que mover, então vamos lá, eu posso ser voluntária, tipo, então eu vou. Eu respondo super bem, eu sempre tive boas reações à vacina. Falei, cara, eu sou uma boa pessoa para ser voluntária, eu vou lá, se a vacina funcionar, vai funcionar no meu corpo. Normalmente eu respondo bem, eu tenho boas reações com vacina. E assim, você tá sempre pensando, o que eu posso fazer, o que eu posso fazer. Então é o tempo inteiro. E aí você foi pra Disney. E aí eu fui pro módulo internacional, daí o módulo internacional na Universidade de Tampa, ele te mostra o mundo, assim, né? Então, tipo, vamos sentar ali na Lua e dar uma olhada aqui nas paradinhas assim, do globo foi terrestre. quase, vou te dizer, uma faculdade que você fez de gestão em saúde aí, são 2 anos aí 2 estudando. anos, foram mais esse módulo internacional lá em Tampa, 2 anos aqui, que são aulas a cada 15 dias, aula o dia inteiro, né, no sábado. A cada 15 dias, mas ao sábado que você não tem aula, você precisa, como durante a semana é mais corrida, a gente trabalha, você né? Tem que estudar para dar conta da matéria, porque é algo completamente novo. E aí o módulo internacional, os caras passaram uma semana falando da economia, aí não só da área da saúde, economia de forma geral, que obviamente afeta a área da saúde. Por exemplo, né, a gente tem caminhões parados na estrada nesse momento, a gente tem vários hospitais, que a rouparia do hospital vem de São Roque, acho que São Roque é a cidade que tem uma fábrica incrível de higienização de rouparia de hospitalar. A gente tem, por exemplo, alimentos que vêm de fábricas que entregam já, tipo, a refeição e tal para os hospitais. Que são perecíveis. E que a entrega é diária. A gente tem entrega de gás, por exemplo, né, de oxigênio, de ar comprimido, diário. Então, assim, pro gestor, essa incerteza que a gente vive, você tem que estar o tempo inteiro, cara, achando solução. Você tem que achar solução. Tipo, a estrada não vai chegar, não vai ter lençol para amanhã, não vai ter comida no hospital. Como você vai fazer para resolver? Então, esses planos de contingência, né, que a gente fala, que são formas de você achar um plano B, né, para tudo que você faz ali dentro do seu estabelecimento, precisa ter um plano B. Então, essa criação de soluções, assim, né, isso, dentro da economia mesmo, bate muito forte, porque é isso que move a empresa. Sim. Quando você tem essas soluções, quando você acha esses contornos, a sua empresa vai brilhando, né? Enquanto a outra, por exemplo, dentro da pandemia, quem não tinha a versão
Online, né? Online, ou correu atrás rapidamente, percebeu a oportunidade, eu vou transformar meu negócio em um negócio online e tal. Tiveram vários empresários, até ouvindo podcasts, né? Vários empresários que ajudaram gratuitamente pessoas a transformar, digitalizar ali a empresa deles, né? Então, assim, essas soluções, elas se aplicam para qualquer área e é isso que move a economia, né? Quando você acha a solução, é o que você faz a empresa seguir em frente, né? Você acha a solução. E aí em Tampa foi incrível, porque daí a gente viu realmente um aspecto do todo, do conjunto, né? De todos os continentes, de países, de uma comparação entre países em relação à economia, em relação a sistemas de saúde, né? E aí depois eu saí de Tampa e fui para Orlando para ficar uma semana aprendendo sobre liderança com a maior companhia de entretenimento do mundo, que é a Walt Disney Company. E aí fiquei uma semana dentro como é da que é Disney. o encantamento Disney que as pessoas falam? É o modelo de gestão Disney. Até tem pessoas brasileiros que fazem o curso e que replicam um pouco desse modelo de gestão deles, né? E qual é o modelo de gestão Disney? O que eles fazem de tão incrível? Porque, assim, para quem já foi, a gente sabe que é incrível mesmo. Então, aí, assim, para falar, resumir uma frase, né? Para você criar encantamento do cliente, né? Para você superar a expectativa de um cliente quando ele atravessa o seu produto, né? De alguma forma, seja ele uma área da saúde que ele vai fazer um exame, ou que ele vai ser internado, ou um produto que ele vai consumir, ou um restaurante que ele vai comer, qualquer coisa, galera. Não é só a área da saúde, né? Para você superar a expectativa, você primeiramente tem que ter o princípio básico, que é o foco no cliente. Você tem que estar focado no cliente, você tem que estar realmente conectado no que o seu cliente quer, como ele quer, o que ele imagina, né? E a qualidade, outra frase que é clássica também, que a qualidade mora nos detalhes, né? Então a Disney não perde nenhum detalhe. A hora que você entra no quarto do hotel, a cartinha, a dobradura do lençol. Meu, os caras fazem Mickey com tudo, tipo, até com o lençol da cama vira um Mickey, sabe? Então, esse detalhe, né, o jardim, ele tem desenhado, né, na poda do jardim, já é o jardim todo desenhado. Então, assim, e os funcionários, você vê que existe uma cultura, né, de organizacional, que isso também é muito forte, é algo que todos os empresários deveriam estar pensando sobre, o quanto a sua liderança promove uma cultura organizacional que está todo mundo focado no cliente, a gente está aqui unido para trabalhar por um bem comum, que é esse cliente que vai passar no seu processo aí, na sua linha de produção, do que você faz. E tá todo mundo focado nisso nesse momento, em como fazer o melhor e observando e medindo, né, e tendo feedbacks do cliente ali do que você pode melhorar, de como você pode fazer melhor. Então, essencialmente é isso, né? O Walt Disney, né, o dono, o Walt Disney era um cara visionário, né? E ele, inclusive, quebrou uma companhia antes, né? Para quem não conhece a história dele, ele teve uma liderança tóxica, talvez assim, hoje, né, traduzindo hoje pro presente, talvez ele fez uma liderança tóxica em algum momento, ele perdeu os desenhistas dele, porque na época o desenho era feito com desenho no papel, né? Que era aquelas folhinhas, aquela paginazinha virada. Vai... Então, ele precisava de muitos desenhistas para fazer um desenho levava muito tempo para ser feito. Ele perdeu os desenhistas dele para concorrência. Porque ele era workaholic, ele forçava a barra e ele fazia ali, ele estressava o time. E nesse momento que ele perdeu, eles acabaram... o irmão dele sempre foi muito o racional dele ali. E ele era o cara visionário que pirava e o irmão era quem trazia ele, puxava ele que nem uma bichinha pro chão. Tipo, vamos botar aqui a realidade. E aí eles abriram uma nova empresa, e aí realmente quando eles abriram essa nova empresa, daí assim, já lá nos anos 60, o cara tinha assim uma área de lazer para os funcionários, então tinha quadra para jogar bola. Ele pensava assim, meu primeiro cliente é o meu funcionário. Tem que ser, ele é. Se ele não vestir a camisa, o seu cliente externo nunca vai falar cliente interno, cliente externo, né? Você tem clientes internos, seus funcionários são clientes internos. Então, ele virou essa chave provavelmente, e aí realmente você vê que na companhia hoje, né, quando você chega na Walt Disney, todos os funcionários estão focados em você. Por exemplo, um exemplo bem legal, os funcionários da limpeza são funcionários que estão sempre pelo parque, porque eles estão sempre limpando ali, tudo, sempre devidamente uniformizados, cada setor tem o seu uniforme, o uniforme da limpeza é branco, então é muito comum. Eles mediram e viram que é muito comum que o cliente que está andando no parque costuma perguntar
tirar dúvida, onde é banheiro, onde é... para o pessoal da limpeza. Então, o que acontece? O funcionário da limpeza, ele não é só para limpar. Ele também é um gerador de informação, então ele precisa também saber tudo sobre o parque. Então, ele não tem treinamento só sobre a limpeza, ele também tem treinamento para saber que ele vai ser procurado pelos clientes para poder pedir informação dos lugares. Então, ele tem autorização e ele é empoderado para ele ajudar as pessoas a também encontrar o lugar. Então, assim, ó que detalhe. Mas o funcionário é empoderado, ele tem essa responsabilidade, ele se sente responsável por isso. E o líder, por outro lado, né, o alto executivo de alto calão, por exemplo, que nem pisa no parque quase, né, os caras que realmente andam engravatados, todos eles têm essa obrigação de ir até o parque, né, o líder precisa ir ver o que está acontecendo na ponta, e quando eles vão e eles entram no parque, todos carregam um catador de lixo, chamado um trash picker. É tipo uma mãozinha mecânica que vai pegando no chão o lixo. E todos os funcionários que entram no parque, sejam alto executivo ou não, vai entrar com o catador de lixo. Eles falam, não é porque as pessoas jogam o lixo de propósito, né? Porque é sujo, mas é porque a gente sabe que às vezes tem muita criança, a criança derruba, o vento leva, então eles sempre Até andam... porque a gente não tem nem coragem de jogar um lixo no chão naquele lugar, né? Não, sim, não, mas, assim, em nenhum lugar, mas lá muito menos, me parece. E tem lixeira e tudo mais, mas eles sabem que por conta de ter criança, às vezes acontece realmente, e é essa lição de humildade, né? Todo mundo cata lixo do parque, todos os funcionários catam lixo do parque. É meio que uma mistura entre as regras e meio que um espírito, né, de... Porque empodera, né, você empodera o seu funcionário. Então, por exemplo, funcionários que trabalham com personagens, né, o personagem ele não anda sozinho, a pessoa que está caracterizada com personagem. O personagem sempre tem uma babá, falava que era babá do personagem, mas é um outro grupo de funcionários que tá sempre em torno do personagem para ver que a fantasia tá inteira. Tá ok, que, o cabelo, que aquelas princesas. Não tem nenhuma criança agarrando atrás dele e tal. Então, essa pessoa, primeiro, que é super legal, ele já anda cheio de papel, canetinha e tal, porque às vezes a criança quer pegar o autógrafo e tal. Então, ele já é cheio, a pochete dele é super papelaria, assim, já com cheio de coisa. E esse funcionário que cuida do personagem, ele tem uma baita do empoderamento. Em que sentido? Isso eu vi, tá? Ninguém contou, é porque a gente ia observando as coisas que aconteciam no parque. Chegou uma família, de uma família americana, né? Aquela cheia de filho, e um filho era especial. E eles eram muito fãs de um bichinho lá, que eu não lembro nem muito bem o nome, mas a família chegou super feliz para ver esse personagem, né? E quando a babá do personagem viu que tinha criança especial junto, cadeirante, daquela cadeirinha que vem até em cima realmente, uma criança com bastante limitação, ela automaticamente foi lá dentro do espaço de staff, pegou um bichinho de pelúcia desse personagem e deu para o menininho especial. Então, a Disney promove muito esses brindes que são já especiais para crianças especiais. Tem toda, e assim, ela não precisa pedir para o chefe. Ela já tem essa autorização. Ela já sabe que se chegar, né, se tiver alguma situação em que ela puder oferecer isso como um mimo, né? Ela pode fazer isso. Eles têm essa margem. Eles mapeiam absolutamente tudo, né? Tudo. E é encantador, né? Quando chega essa família, ela tem toda uma assessoria ali, e essa criança especial tem toda uma preferência de estar ali junto com aquele personagem, e ela ainda ganha um brinde especial por estar ali, né? E o funcionário faz isso sem precisar ficar, não, eu tenho que mandar um papel. Tem que mandar um requerimento em 3 vias. Eu estava conversando com o líder dela na hora que isso aconteceu, e eu me lembro perfeitamente dela na volta, ela passou só pelo líder e falou assim, ó, tô levando, tá? Tipo, tô levando, já tô fazendo já isso. Já é o que era para eu fazer, já era o que era esperado que eu fizesse. Né? Então, você dá liberdade para os seus funcionários trabalharem com uma certa autonomia, buscando soluções junto com você, isso é sensacional. Mas isso é difícil. É cultura, é cultura. É difícil porque a cultura organizacional é uma coisa que é criada com o tempo. Com o tempo,
Isso eu vejo no meu microconsultório. Exatamente. E me fala uma coisa, como trazer isso para o dia a dia, né? Como trazer isso, por exemplo, para empresas menores, para consultórios menores? O que fazer, assim? E não só consultórios, porque serve para tudo, qualquer né? empresa. Então, Como assim, fazer? uma das coisas que mais conta é como é que a pessoa que é a dona do negócio vai montar essa equipe, né? Então, a montagem, e não interessa, Lenina, qual é o tamanho. Se você tiver você e mais uma pessoa te ajudando, você já está formando uma dupla, vocês já são uma equipe. Então, como você vai montar essa equipe, né? O quanto que você vai dar de autonomia para essa equipe, né? Para não ficar centralizado tudo em você, até porque é um inferno se você tem que resolver tudo. Se você dá autonomia, e é óbvio que daí o que você precisa fazer? Buscar a medida, né? A resposta das coisas que você está fazendo, né? Tentar achar evidência dentro daquilo que você faz, tipo assim, deu certo, não deu certo, né? E começar a medir. Então, essa ação dá certo. Nossa, essa ação superou a expectativa do cliente, foi ótimo. A gente fez assim, 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 superou. Então, vamos começar a fazer assim. Não, a gente fez assim, nossa, não deu certo. Aconteceu alguma coisa, não deu certo. Então, muitas coisas você já consegue pegar dentro do seu modelo de negócio que dá certo, mas assim, o treinamento para que o seu time, seja qual for o tamanho dele, saiba por que ele está ali. E qual é o objetivo daquela empresa, qual é o seu propósito. A gente fala essa palavra e eu acho ela fundamental, né? O que está acima de tudo ali? O que vocês estão fazendo, assim, por exemplo, para mim, ali na endoscopia, especificamente, né? Trabalhando na endoscopia. O meu maior objetivo ali é tirar um pouco do estresse das pessoas, porque todo mundo vai muito estressado, chega com muito medo para fazer o exame, e proporcionar uma sedação da qual ele não veja o exame acontecer. De forma geral, já medindo ali, vendo no dia a dia, a maioria das pessoas não quer ver. Mas tem gente que não quer dormir demais. E eu tenho que respeitar. Então, a gente vê que quando a gente promove isso, é como a experiência para quem passa ali no meu exame é legal. Então, quando você cria esse propósito que está acima do a gente tem que pegar a pinça, fazer assim, fazer essa parte técnica. Pode que falar é o que palavrão, a gente pode falar pode falar o que você quiser. A parte técnica, foda-se, entendeu? Você tem que estar fazendo a parte técnica de forma excelente. Até porque, assim, a parte técnica é o mínimo que você tem que fazer. Exatamente. Se você não tem a parte técnica, você já não tem nada. Você não tem nenhum modelo de negócio. Não quero saber disso. Isso eu tô considerando que você faz a parte técnica bem feita. Até porque quem vai usar o seu produto, seja ele uma experiência de uma consulta ou seja um produto físico mesmo, ela não quer saber tecnicamente como aquilo foi feito. Ela não sabe, ela não tem nem ela ideia. Não sabe nem se você se formou. Exatamente. Porque tem tanto médico. Então, ela pode buscar essas informações. Sim, acho pode até interessante você mostrar. Mas, tecnicamente, você vai estar afiado. E, além disso, você vai criar um time, você vai deixar muito claro, e isso a Disney fala muito na liderança, né? Missão, visão, valor, missão, visão e valor. A gente fala muito isso dentro das empresas. Tem muitos quadrinhos pendurados na parede de missão, visão e valor. Mas às vezes tem no crachá, né? Tem escrito missão, visão, valor. Mas incorporar missão, visão, valor dentro de cada funcionário. Como que o valor dele é alinhado com o valor daquilo que você tem dentro do seu consultório, né? Qual é o seu propósito dentro do seu consultório? Como você enxerga o seu consultório? E como os funcionários enxergam isso junto com você? Então, é a melhor forma de você fazer as pessoas vestirem a camisa. É um time, cara. Tem que vestir a camisa e lutar todo mundo por uma coisa que está acima de todo mundo ali. A gente tem uma parada ali que a gente quer fazer com que a pessoa entre, que ela se sinta bem, que ela tenha as necessidades atendidas, que ela saia satisfeita, que ela tenha onde estacionar, que ela tenha onde parar o carro dela perto, por exemplo, para a área da saúde, né? Que ela tenha onde parar ali o carro de uma forma que ela rapidamente está dentro do serviço de saúde, que ela tenha o problema dela resolvido, e que seja explicado tudo para ela. Aí tem, para a área da saúde especificamente, a gente tem trabalhos já que mostram o que é a experiência do paciente. Ele quer ser ouvido, ele quer ter as dúvidas tiradas, ele quer um suporte, ele quer um suporte, ele quer que aquilo seja explicado de forma clara para ele quer ter direito a algumas pequenas decisões. Então, por exemplo, às vezes, vou falar da minha área, né? A gente pega sempre uma veia no braço. Sempre pega uma veia. O que eu sempre falo para as meninas? Pergunta para a pessoa. Qual braço? Pô, me dá essa cola aí, meu. Porque a pessoa sabe onde ela tem veia boa. Normalmente, principalmente as que tem veia ruim. Elas sabem, ó, que esse braço aqui, ó, nesse lugar aqui, costuma pegar no laboratório.
Falei, a gente vai seguir o que a pessoa fala. Por quê? Isso, A gente vai empoderar essa pessoa. O corpo é dela, ela deve saber onde é bom. Eu não vou falar, não, a gente sempre pega em tal lugar, porque tal... Cara, você acabou de cortar a asinha do paciente, nem é o lugar onde você vai dar a picada, você... Óbvio que às vezes a gente olha, estuda, tenta mostrar, ó, às vezes pode ser que tenha uma melhor, tá? Mas o paciente geralmente não falha, ele vai falar... Então, assim, você dá esse poder de decisão para ele, né? Então, é isso que eles querem. Eles querem ter algum poder de decisão, eles querem ser ouvidos, eles querem poder entender aquilo que eles têm de uma forma clara, simples. Então, se você for ver bem, são coisas simples. São muito simples, são simples e não tão fáceis se você não tem a visão para isso, né? Porque daí você vai sair do seu pedestal de dono da empresa, de médico que se formou na faculdade e tal, e você vai olhar para o paciente fala, dói aqui. Daí você pensa, nossa, imagina, não, nunca, ele dói, a dor é dele, ele sabe, né? Igual a questão da veia, eu vejo no meu consultório, a gente faz medicação injetável. Lá é assim, qual é a veia que você prefere? Às vezes o paciente fala, tanto faz para mim. Só pega essa aqui. É uma microveia. Pega aquela, porque é só aquela que vai dar certo. Não adianta, ele já sabe. E você deu a chance, né? Você deu a chance para realmente a pessoa tomar aquela decisão. Então, eu vejo, assim, o que eu vejo na área da saúde? A gestão ainda é muito retrógrada, de forma geral, os consultórios, os hospitais. A gente já vê alguns modelos aí, né? Algumas redes aí que estão crescendo à torto e direito, porque estão fazendo uma boa gestão. Uma outra coisa que eu percebo em relação aos funcionários, por exemplo, é ter a transparência mesmo, né? A liderança, ela precisa ter transparência. Óbvio que tem coisas estratégicas que você não vai dividir com a empresa inteira no primeiro momento. Mas, por exemplo, às vezes você está com um problema e às vezes o dono da empresa, ele não quer dividir com ninguém o problema. Mas todo mundo está sendo afetado pelo problema. Mas ninguém sabe por quê. Porque o problema não foi dividido. Né? É um climão. Aí que acontece a famosa rádio peão. Por que a rádio peão acontece? Porque não há uma transparência e uma comunicação clara entre a liderança e os funcionários. Aí confabula-se, várias possibilidades podem estar acontecendo, pode ser isso, pode ser aquilo, ouviu dizer aquilo. Aí fica um clima péssimo. Então, às vezes, menos é mais. Se você sentar na sua humildade... Você cata a sua humildade, você sentar com as pessoas que você trabalha, o seu time, e fala, cara, a gente está com esse problema aqui. E assim, o que vocês acham? Às vezes a solução vem da boca de um funcionário seu e que você não vai ter essa solução porque você não está dividindo com eles o problema. Porque eles também estão preocupados com o seu problema. Afinal de contas, eles também trabalham na sua empresa. Claro, afeta no clima do trabalho e se pá, vai afetar o emprego dele. Você acha que ele não quer resolver? Claro que ele quer. Então, essa coisa de trazer mais os funcionários para participarem e tudo mais, do mesmo jeito que o paciente, né? Isso eu vejo que é um movimento que está acontecendo assim... Muito lentamente. Muito lentamente na área da saúde, né? Eu vejo isso, assim, no meu consultório, que é pequeno, eu tenho poucos funcionários, mas, assim, o que eu faço lá, né, nessa questão de gestão? Eu contrato e eu vou vendo ao longo do tempo como aquele funcionário se comporta com relação às coisas que eu vou dividindo e falando ali. Alguns bons funcionários vão ficando e vão evoluindo ali dentro e outros vão ficando pelo caminho, até porque quando você tem uma clareza do que você faz, como você divide, aquele funcionário que é ruim, ele não consegue se encaixar. Ele não mais com seus valores. E ele nem quer ficar, ele começa a ratear ali no meio do caminho e vai ficando para trás. Aí esse ponto é o ponto da contratação, né? Isso é uma coisa que os empresários de forma geral falam, né? Você tem que despender um tempo para contratar, achar a pessoa que realmente tem esse perfil, esse valor, perfil de cada função, da sua empresa, né? E de cada função além também, de tecnicamente a capacidade de fazer aquela função, ele também tem o perfil que se enquadra com o perfil da sua empresa. Se ele entrar com um perfil diferente, realmente ele vai acabar não durando ali dentro, porque ele não vai se identificar com a sua empresa. A empresa tem uma identidade que é logicamente muito parecida com quem iniciou ela, idealizou ela, e isso precisa estar alinhado com todo mundo, né? Mas a saúde ainda anda muito devagar, assim, nesse sentido. E as empresas que andam melhor, que fazem essa gestão melhor,
estão se multiplicando à torto e direito, abrindo aí ação para o mercado, crescendo, ganhando investidores, e você vê que o modelo de negócio vai ampliando porque tem esse canal de comunicação, tem esse canal de entendimento também com os pacientes, né? O Einstein e o Círio eu não tenho certeza, mas o Einstein tem comissões dentro de eventos adversos, por exemplo, né, que são eventos adversos, para quem não sabe, é quando acontece algo que não estava planejado para aquele tratamento daquele paciente, e aí a gente revisa o que aconteceu, então foi feita uma medicação errada, então a gente revisa. O Einstein também tem seus eventos, né, todo hospital tem, né, para, né, deixar claro. E aí, por exemplo, o Einstein tem comissões que tem familiares de pacientes que participam dessa comissão. Então, a gente tem familiares de pessoas que às vezes tiveram algum dano, alguma coisa, que passaram a participar dessa solução desse problema. Então, isso que é um modelo de gestão que resolve, né? É um modelo que pega tanto a pessoa que sabe tecnicamente sobre qualidade, ela pega um familiar de alguém que foi envolvido, ou uma própria pessoa que foi envolvida num incidente ali dentro da área da saúde, ele pega um funcionário, ele junta equipe multidisciplinares para poder achar soluções, né? Então, quando você acolhe todo mundo para resolver um problema, fica mais fácil resolver o problema, óbvio, você não tem que pensar sozinho, né? E você tem que estar vulnerável e ter a humildade realmente de expor ali e falar, ó, eu preciso dessa ajuda para a gente resolver. Então, a Disney tem isso, eu vejo que as empresas que movem bem, elas têm o time muito unido. São mais humanas, né? Assim, no fundo é a humanidade, né? A Disney tem funcionários de anos, ninguém vai embora, ninguém quer ir embora. Né? Eles têm alguns empregos temporários, eventualmente, mas eles têm funcionários que são da casa. Eu sempre fazia essa pergunta. Como eu fiquei no hotel lá dentro, você trabalha aqui há quanto tempo? Tinha uma senhora lá que trabalhava, ela viu, acho que a princesa Diana, tipo, ela falou, eu tava aqui quando a princesa Diana veio com as crianças ainda pequenas e tal, e assim, fala com uma satisfação de falar, tipo, eu ajudei a receber alguém muito importante aqui e tal, e eles sentem muito pertencimento da empresa, assim, sabe? Eu faço parte desse encantamento. Então, eles te recebem sempre com um sorriso. Cara, abri a porta, o cara que abriu a porta para eu descer com a minha bagagem para entrar no hotel, ele já abre, o nobrista ali, ele já abre a porta com um sorriso para você, sabe? Tipo, bem, não tem... Eles falam isso, você vai colocar seu uniforme para trabalhar, não vai? Você vai colocar sua roupa para trabalhar. Então, a hora que você colocou sua roupa, tem até um espelho para os funcionários antes de entrar no parque, para eles se verem, para eles lembrarem que dali para frente, a partir do momento que você entrou para trabalhar, você vai, óbvio que você leva as suas questões, é impossível não levar, às vezes está num dia triste, você não está tão bem, você está com um problema, você vai levar um pouco desse seu problema? Vai, mas você vai tentar o máximo possível, a hora que você vai atender um cliente ali, você vai esquecer sua vida, você está entregando o seu momento para aquela pessoa, foco no cliente, e aí você tenta deixar um pouco da sua vida de lado, e você daí não vai tratar ninguém mal-humorado, você não vai tratar ninguém irritado, você vai focar que agora eu tô aqui para ser aquela pessoa que vai fazer aquele atendimento, que vai tentar o máximo possível acertar ali nas necessidades daquele cliente, e depois eu penso nos meus problemas, né? Então, o que até minimiza os próprios problemas, porque daí quando você tira o foco de si e você se doa para o outro, né, que no final das contas é isso, você tira um pouco aquele foco do eu e fica um pouco menos pesado, digamos assim, né? É essa chavinha, né? Essa chavinha do para de pensar em você e vamos focar aqui, que a gente tem esse paradinho aqui para resolver e vamos atender essa necessidade dessa pessoa até ela sair daqui. Então, é a hora que ela sai, a gente respira. E é muito legal, por exemplo, na endoscopia, a gente criou várias comunicações nossas, assim, já para entendimento do perfil da pessoa, que já tem umas demandas. Então, por exemplo, a gente tem pessoas que são mais carentes, a gente tem pessoas que são mais desconfiadas. Isso é habitual dentro da área da saúde mesmo. Então, a gente já tem uma forma que a gente já se comunica ali para avisar. Por exemplo, às vezes uma pessoa um pouco mais carente, ela vai demandar um pouco mais de atenção ali na recuperação, depois do exame, né? E a gente não vai ficar lá, a gente está na sala do exame. Então, quando leva, já avisa o colega que está lá, que essa pessoa tem esse perfil, a gente já percebeu na sala e tal.
Então, a gente tenta atender as demandas conforme as necessidades de cada pessoa. A pessoa que é um pouco mais desconfiada, que a gente percebe um pouco, a gente tenta explicar mais tecnicamente aquilo que a gente vai fazer. Tem pessoas que não querem saber tecnicamente o que a gente vai fazer. Só quer dormir, ela só quer atenção. Tem pessoas que são super práticas, tem pessoas que são mais comunicativas, que querem explicar mais aquilo. Então, dá atenção dentro daquilo que ela quer, deixa ela percorrer conforme as necessidades que ela vem demonstrando que quer, que é o jeito de você acertar para ela sair satisfeita. E é diferente mesmo. Você tem que aprender a identificar qual é a necessidade, né? A gente tem pacientes completamente diferentes de perfil, de necessidade. Sim. Eles estão com o mesmo problema, mas a forma como eles enxergam, como eles encaram, aí a gente vai individualizar, né? Individualização hoje é... Tudo vem com o nome Lenina pra você hoje, se você for ver, né? Verdade. Tipo, Lenina, vírgula. É verdade. Até esbarrei. Gil, queria agradecer. Foi ótima a nossa conversa. Nossa, eu acho que renderia mais umas 3, 4, 5 horas aqui, porque eu ainda tenho um monte de pergunta, mas a gente vai marcar outro podcast pra gente continuar, porque assim, eu adoro essa área de gestão, de entender toda essa questão de cliente e tudo mais, porque é uma coisa que a gente não vê na faculdade, né? E faz total diferença no nosso dia a dia, né? E eu queria agradecer demais vocês que estão aqui até o final. Se inscrevam no canal e até a próxima. Gil, muito obrigada. Obrigada, galera. Tchau, gente. Até mais.